Meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos apresentar as soluções Comprove para ensaios com a norma IEC 61850. A norma IEC 61850 teve a sua primeira versão lançada em 2003 e ela padroniza a troca de informações entre os IEDs e com o sistema supervisório, permitindo assim a implementação do SAS, o Sistema de Automação de Subestações. A norma IEC 61850 ela define a subestação em três níveis hierárquicos: processo, B e estação, e em dois barramentos: barramento de processo e o barramento de estação. Aqui nessa figura dá para a gente analisar bem a definição desses níveis e desses barramentos. O nível de processo é onde se encontram todos os dispositivos de entrada e saída de dados, como atuadores, sensores, disjuntores, os transformadores de instrumento, TCs e TPs. No BEI é onde se encontram os IEDs, responsáveis pela proteção, medição e controle. E na estação é onde se encontra o sistema supervisório. Interligando o nível de processo ao nível de BEI está o barramento de processo. E interligando o BEI à estação está o barramento da estação. Dentre os principais protocolos que a norma IEC 1850 traz, nós temos o Sample Velos e o GUSE. O que são os Sample Velos? Os Sample Velos ou Sample Measured Values, como a norma define, essas duas nomenclaturas, como o próprio nome diz, são mensagens que trafegam na rede Ethernet, levando os valores digitalizados ou amostrados de tensão e corrente dos TPs e TCs até os IEDs. Com isso, nós temos dois tipos de transformadores de instrumento possíveis nesse contexto. Os transformadores de instrumento não convencionais, os Non-Conventional Instrument Transformers, que são os TCs e TPs óticos, e os transformadores de instrumento convencionais. Para os transformadores de instrumento não convencionais, os TCs e TPs óticos, a Merging Unit é quem realiza a função de receber os valores analógicos de tensão e corrente vindo dos transformadores de instrumento, digitalizar esses valores, esses sinais, encapsulá-los num frame Ethernet definido em norma, padronizado pela norma, e publicá-los na rede Ethernet. Já os transformadores de instrumento convencionais, eles podem ser adaptados para que sejam enviados os frames Sample Velos através da Standalone Merging Unit, que realiza a mesma função da Merging Unit, no entanto, para que permite adaptar os transformadores de instrumento convencionais. E as três principais características do Sample Velos são: a primeira delas é que elas são mensagens padronizadas, e isso permite a interoperabilidade entre diferentes fabricantes. São mensagens multicast com valores, com endereços MAC definido em norma, e devido à importância da função dessas mensagens, são mensagens com requisitos de tempo crítico, ou seja, com alta velocidade. Portanto, elas trafegam apenas na segunda camada da rede, na camada Ethernet de enlace, e com alta prioridade. E os Sample Velos eles trazem três principais vantagens. A primeira delas é com relação à conexão de cabos. Por quê? O cabeamento de cobre, todo complexo para fazer as interconexões, eles são substituídos pelos cabeamentos, pelos cabos de rede, mais simples a conexão. E ligado a isso está a economia, porque nós vamos substituir o cabeamento rígido da fiação de cobre por cabos de rede, correto? E com relação à segurança, nesse contexto, nós não vamos mais trabalhar
com grandezas elétricas de tensão e corrente, e sim agora com envio de informações. Portanto, o perigo inerente, por exemplo, a se deixar o secundário de um TC aberto, o que pode gerar uma explosão, nos transformadores não convencionais, num TC ótico, esse perigo já não existe mais. E agora nós vamos definir o GUSE. Tá? O GUSE é um acrônimo, tá? Que a tradução aí vem dizer que é um evento de subestação orientado a um objeto genérico. E o conceito dele é que são mensagens que trafegam pela rede Ethernet, responsáveis por levar informações entre IEDs e para o sistema supervisório. E assim como o Sample Velos, tem a característica de ser uma mensagem padronizada, portanto permitindo a interoperabilidade entre fabricantes diferentes. É uma mensagem multicast com a faixa de endereço MAC definida em norma. E também devido à sua importância da função que ela desempenha, principalmente em relação à função de trip, tá? É uma mensagem são mensagens com requisito de tempo crítico e alta prioridade, portanto, são de alta velocidade e trafegam na segunda camada da rede, na camada de enlace. Tá? E possuem mecanismos de repetição para evitar perdas de pacotes. Mas, como nem tudo são flores, a IEC 61850 ela traz alguns desafios, principalmente ligado à mudança de paradigmas, né? Principalmente com relação à familiaridade com a nova tecnologia. E nesse contexto, o principal desafio está com relação aos conceitos de redes de dados. E, além disso, o fato de se adaptar às ferramentas de testes que antes eram utilizadas como uma chave de aferição, agora deve-se utilizar ferramentas de teste que estão envolvidas em redes de dados, portanto, com uma complexidade maior. Pensando nisso, a Comprove traz algumas soluções, tá? Com um bom custo-benefício e soluções simples para o usuário. E nós vamos apresentar algumas delas hoje. A primeira delas é com relação à nossa mala de teste, a CE6710. A CE6710, voltada para testes em secundário, ela realiza testes em todos os IEDs do mercado, possui 6 canais de corrente com 32 amperes, 4 canais de tensão de 300 volts cada, realiza testes, né, em EC 61850 com GUSE, Sample Velo, além de sincronismo por PTP. Ela é mestre e escravo, né? Faz aferição de medidores, transdutores e qualímetros e reproduz arquivos, né, do tipo ATP, Contrade e PCAP. A segunda opção é a mala CE7012. Essa mala de teste ela realiza tanto os testes de secundário quanto os testes de primário, né, testes em TCs, TPs, transformadores e resistências. Possui 6 canais de corrente de 50 amperes, ela é mais robusta, 6 canais de tensão de 330 volts, assim como a CE6710 realiza os testes em EC 61850, GUSE, Sample Velos e sincronismo por PTP, realiza aferição de transdutores e qualímetros e reprodução de oscilografias, e por ter 6 canais de tensão e 6 canais de corrente, permite teste ponta a ponta em bancada. E com relação aos softwares, tá? O Comprove Test Center, ou CTC, é a plataforma de softwares da Comprove para poder operar e configurar os nossos equipamentos, as nossas malas de teste. Tá? Possui vários aplicativos para testes em função de proteção manuais ou automáticos para simplificar esses ensaios. E, além disso, possui recursos para testes em 61850 e ele acompanha completo na aquisição das nossas malas de teste, tá certo? E com relação a outros dois softwares nossos,
o Multin Sample Velo e o Simulguse. O Multin Sample Velo, como o próprio nome diz, ele é um multímetro de sample velos. Tá? Por quê? Ele recebe as mensagens sample velo na rede, realizando oscilografias, reconstruções de forma de onda, análises de erro de pacote, dentre outras funcionalidades. O Simulguse ele é responsável por enviar e receber as mensagens GUSE da rede. Tudo isso sem precisar de um hardware externo. Apenas com seu notebook você consegue realizar esses testes. Tá? Então, como eu falei anteriormente, o Multin Sample Velo faz oscilografia das formas de onda, supervisão do tráfego e sinais. E o Simulguse né, proporciona aí a manipulação de conteúdo dessas mensagens. Você consegue configurar vários parâmetros do dataset GUSE, tá bom? E nós vamos fazer 3 demonstrações práticas. Tá? A primeira delas é com o software Multin Sample Velo e a segunda com o software Simulguse. Essas demonstrações serão realizadas utilizando a nossa mala de teste CS7012 para publicar sample velos na rede. Através do Multin Sample Velo nós vamos receber essas mensagens, tá? E oscilografar e realizar a reconstrução dessas formas de onda. E com o software Simulguse nós vamos enviar e receber através da nossa mala de testes, tá? E o software Simulguse também realizará o envio e recebimento dessas mensagens. E por último, nós vamos fazer um teste prático, né, de uma função de proteção de sobrecorrente num contexto totalmente EC61850, utilizando a mala de teste CE7012 e o IED-MAI com P446. Então nós vamos injetar, publicar, né, corrente através do sample velos e receber o trip por GUSE. Então, após essa breve introdução teórica à norma EC 61850, agora nós vamos às nossas demonstrações práticas. Né? Como eu falei anteriormente, nós vamos agora demonstrar o software Multin Sample Velo, onde nós vamos publicar sample velos na rede através da nossa mala de teste CE7012, utilizando o software manual. E com o software Multin Sample Velo nós vamos receber, nós vamos assinar esses frames sample velo, nós vamos analisar a reconstrução das formas de onda, oscilografia, né, harmônicas, fasores e tantos outros recursos que o software Multin Sample Velo traz para a gente. Então vamos aqui abrir o software manual, já está com algumas configurações de testes anteriores, então nós vamos excluir todas essas configurações para fazer uma configuração de envio de sample velo do zero, tá joia? Estamos abrindo o software manual. Vamos lá em direcionamento de canais para ver se tem algum canal já pré-existente criado. Já tem aqui, vamos excluir para nós criarmos aí do zero. Lá na configuração de sample velo, se já tiver um dataset sample velo criado, nós vamos remover para poder criar um, tá? Então vamos lá. Vou criar um canal aqui de tensão e vou demonstrar para vocês. Nós temos 24 canais disponíveis, canais medidos. O que são esses canais medidos? São canais onde ocorre a conversão analógico-digital, simulando realmente o funcionamento de uma merging unit. E nós temos mais 56 canais fixos. O que são esses canais fixos? São canais onde não ocorre uma conversão analógico-digital de um sinal de tensão e de corrente analógico, fazendo essa conversão para um valor digital. Nesses canais fixos, o valor já é puramente digital, tá? Então tem essa questão. Vamos criar então 3 canais medidos para realmente simular o funcionamento de uma merging unit. Vamos criar aqui 3 de tensão, 3 de corrente. O nó vamos fazer com uma definição para o usuário configurar. E vamos lá na configuração da mensagem sample velo. Vamos criar um dataset sample velo,
Conforme nós podemos ver aqui, pessoal, tem os parâmetros do IED, onde a gente consegue configurar diversos parâmetros da mensagem Sample Value, tá? O Sample Value ID, que é o CPF do frame Sample Value, app ID, os endereços MAC, né, o Simulation Bit, questão de VLAN, com a prioridade, e também muito interessante aqui é a taxa de amostragem, que nós conseguimos configurar diversas taxas de amostragem, tá joia? Número de canais, número de ASDUs, etc. Então vamos deixar o default aqui. Vamos mapear para o envio. Então vocês estão vendo, pessoal, que é uma interface muito amigável ao usuário e simplifica muito em todos os aspectos, tá? Então nós temos um automapeamento, né, para poder facilitar aí a vida do usuário na hora de, se tiver que mapear diversos canais, tá bom? Né? Em relação às configurações de ganho dos canais de tensão e corrente referentes às relações de TC e TP que foi criado no nó, já é feito de forma automática, tá? Então são diversos aspectos aqui para tornar a interface mais amigável ao usuário. Vamos dar um OK. Confirmar. Então agora vamos colocar os valores que nós queremos enviar. Vamos começar então com o valor nominal aqui de 66.4 volts. Trifásico equilibrado. 5 amperes, níveis secundários, né? Depois nós vamos converter para níveis primários ali, para a gente poder comparar lá no Multi-Sample Value os valores que estão sendo enviados. Então, em valores secundários são esses, nós vimos aqui, valores primários são os valores nominais configurados lá no nó. E só clicar em Play para ele poder já publicar esses valores aqui que nós configuramos. Tá joia? Vamos abrir então o software Multi-Sample Value para nós capturarmos esses frames da rede e fazermos aí as diversas análises disponíveis pelo software. Vamos entrar aqui então na configuração da mensagem Sample Value. O software Multi ele tem uma ferramenta muito interessante, que é a ferramenta de Sniffer, onde ele vai fazer uma varredura na rede em busca dos possíveis frames Sample Value que estão sendo publicados, tá bom? Então vamos verificar aqui, como só tem essa mensagem que nós configuramos, tá? Ela aqui, tá? Com o Sample Value ID que nós configuramos, comprove underline MU01, né? Vamos dar um OK. E aí nós vamos mapear esses valores para o recebimento. Tá aqui. Recriar os gráficos. Vamos aí colocar a placa de rede, clicar em Play. Colocar a referência angular no canal de tensão 1. Aumentar um pouco a altura dos gráficos. E tá aí, pessoal, essa é a reconstrução das formas de onda, tá no modo de monitoramento. Os fasores estão aqui, comparando ali então com os valores que estão sendo enviados, né? Tá dentro da faixa, tá joia? Os harmônicos, já nós vamos colocar alguns harmônicos ali para a gente avaliar. Os erros aqui mostra possíveis erros, tá? Por exemplo, se eu tirar o meu cabo de rede do computador, né, e mandar aquisitar novamente, ele vai ter que falar que está sem dados. Ele fala que está sem dados, beleza? E todos os possíveis erros, né, que podem ter de perda de pacote, etc. É realmente um monitoramento da rede aí em relação à publicação de frames Sample Values, tá joia? Agora, pessoal, nós vamos colocar alguns harmônicos, tá?
para a gente poder analisar lá com o software. Vamos criar aqui alguns harmônicos, tá? Então vamos colocar aqui em níveis secundários para facilitar. Então, 66.4. Coloco uma terceira harmônica aqui. Vou cair de 10 volts. Uma quinta harmônica de 15 volts. Beleza. 66.4. 10 e 15. Vou mandar só corrente, só tensão por enquanto, só para nós avaliarmos. 66.4, 10 na terceira ordem e 15 volts na quinta ordem. Ok. Então vamos dar o play. Nós vamos avaliar como que vai ficar essa forma de onda no software Multim Sample Velo. Lembrando que é só as tensões que nós estamos analisando agora. Tá aqui a forma de onda toda distorcida com as harmônicas que nós colocamos, tá? E vamos avaliar essas harmônicas aqui, ó. Então, com relação ao canal 1, tá lá, terceira harmônica, né? Vamos colocar lá em níveis primários, né, para nós avaliarmos. Então, tá aqui. Vamos só avaliar aqui quais são os valores ali que estavam sendo enviados. Ó, então tá aqui 1.2 kV na terceira e 1.8 na quinta. 1.2 e 1.8. Então tá aqui 1.2 e 1.8. 1.2 na terceira harmônica, kV, e 1.8 kV na quinta harmônica. Tá joia? Vamos ver os outros canais. Terceira ordem, quinta ordem, terceiro canal, terceira ordem e quinta ordem. Então tá aí, tá, pessoal? Agora eu vou voltar para o modo de envio normal, direto, sem ser com as harmônicas, tá? Para nós avaliarmos aqui mais um recurso do software, que é o modo de oscilografia, tá? Onde ele captura todo o tempo, né, que for configurado, todos os frames aí, todas as reconstruções de forma de onda, para a gente poder avaliar diversos aspectos, tá? Se houve afundamento de tensão, se houve perda de pacote, então ele vai zerar. Realmente ele faz uma oscilografia durante um tempo configurado, tá? Então vamos avaliar durante alguns segundos. Acho que tá bacana aí, aproximadamente 4 segundos e meio. Então tá aqui. Vamos dar um zoom. Então ele avalia toda a forma de onda, né? Uma análise de tempo, etc, para a gente avaliar qualquer intercorrência que houve aí durante o período de teste. Bom, pessoal, então esse é o Multim Sample Velo. Agora nós vamos trabalhar com o Simulguse, tá? Então, para trabalhar com o software Simulguse, que é um software para envio e recebimento de mensagens GUSE, e assim como o Multim Sample Velo, nós não precisamos de um hardware externo, tá, para poder realizar essas funcionalidades, né? Através da mala de teste, a CS7012, nós vamos enviar a mensagem Sample Velo pela rede e receber através do software Simulguse, e outras mensagens nós vamos enviar pelo software Simulguse e simultaneamente receber pela mala de testes, tá joia? Publicar e assinar frames GUSE, tanto pela mala quanto pelo software Simulguse. Para isso nós vamos limpar todas essas configurações de Sample Velo. Vamos limpar. Tá?
Deixa eu mudar algumas configurações aqui de hardware para mostrar todas as funcionalidades que nós temos com relação ao GUSE. Tá? Vamos lá então em saídas GUSE. Tá? Vamos criar inicialmente 5 canais GUSE. Bom, nós temos 16 canais disponíveis para envio GUSE. Tá? Vamos aí usar 5. Né? E para a entrada GUSE, nós temos disponíveis aí 44 canais. Tá joia? Então vamos mapear esses canais aí de entrada GUSE, tá aqui. Vamos lá nas configurações do dataset GUSE. Vamos criar aí 5 datasets, 5 mensagens para envio. Então nós vamos enviar da mensagem 1 a 5 e receber das 6 a 10. Vamos criar um booleano para cada mensagem. Beleza. Vamos então usar o recurso de automapeamento. Automapear. Nós vamos enviar do 1 ao 5. 1 ao 5 enviando. E do 6 ao 7 nós vamos receber através do software SimulGUSE. Tá? Então, automapear. Recebimento a partir daqui. Todos os mapeáveis. Tá aqui. Vamos enviar do 1 ao 5 e receber do 6 ao 10. Sim. Só lembrando, aqui estão todas as configurações que são possíveis de realizar, né, dentro do dataset GUSE. Tá? Então, o GUSE Control Block Reference, que é aí o CPF da mensagem GUSE, assim como o Sample Velo ID é o CPF da mensagem Sample Velo, a PPID, os endereços MAC, o mecanismo de repetição que eu citei na nossa introdução básica à norma IEC 61850, está aqui. Através disso você consegue simular, por exemplo, situações de carregamento da rede. Tá? Você consegue enviar diversas mensagens GUSE. Tá bom? E daí vai, bit de simulação, time allowed to leave, flag de comissionamento e etc. Diversos parâmetros aqui que estão disponíveis para o usuário configurar nos ensaios com a norma 61850 através do GUSE. Vamos dar o OK. Então está mapeado a entrada, mapeada a saída, confirmar. Vamos deixar ele configurar. E agora lá no software SimulGUSE, nós vamos realizar essas mesmas configurações. No entanto, lá no software SimulGUSE, nós vamos enviar da mensagem 6 a 10 e receber da 1 a 5. Vamos abrir a aba aqui de saída GUSE. Então as chavinhas aqui para nós simularmos aí os estados booleanos true ou false. Vamos abrir aqui então o software SimulGUSE. Eu vou deixar criado aqui. São possíveis de criar aí mais de 50, 50 canais. Mais de 50 canais, está aqui. E aí agora nós vamos deixar apenas 5 canais de envio e 5 de recebimento. Vamos lá na configuração do GUSE. Então, só lembrando, da mensagem 1 a 5 nós vamos receber e da 6 a 10 nós vamos enviar através do software SimulGUSE. Putos, vamos criar.
Então nós vamos receber do 1 ao 5 e enviar a partir daqui 6 ao 10. Perfeito? Como nós criamos default, mas o GUS Control Block Reference tem que ser o mesmo, tanto para a mala de testes quanto para o software SimulGUS, poder reconhecer a mensagem que está sendo enviada. O GUS Control Block Reference, que é a referência de controle GUS, é o CPF da mensagem GUS, é o principal filtro utilizado. Tá aqui. Vamos colocar um adaptador de rede. E aqui também tem um cronômetro, tá? Que é possível fazer várias avaliações, inclusive de parada, de cronômetro, etc., através de um recebimento de uma mensagem GUS, tá? Monitoramento de tempo, etc. Tá aqui. Vamos dar o play. Aqui está o monitoramento de cada canal GUS, onde está uma mensagem mapeada, né? O state number dela, o sequence number, o tipo de dado, tá? E o tempo que ela chegou a partir que nós demos o play aqui, referência a esse cronômetro que eu citei. Bom, então aqui vamos alternar os valores que estão sendo enviados aqui, tá? Para a gente avaliar ali. Então, um true, um false, um true, um false, um true. Tá aqui. True, false, true, false, true. Joia? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui com o SimulGUS. O envio de 1 a 5. Isso. Então vai ser o envio da mensagem 6 a 10. Então vai ser false, true, false, true, false. Vamos dar o play aqui. E está aqui. False, true, false, true, false. Então, pessoal, esse é o software SimulGUS e as funcionalidades de envio e recebimento de mensagens GUS pela mala de testes, tá? Onde, através do recebimento de mensagens GUS, que nós vamos ver agora, né, nesse próximo teste, é possível receber trip de mala, fazer parada de cronômetro, lógica de intertravamento e diversas outras funcionalidades, tá joia? Então vamos pausar aqui, pausar o software SimulGUS, vamos fechá-lo. E agora, pessoal, nós vamos realizar então um teste, um ensaio prático, tá, de sobrecorrente, função 5051, e utilizando o IED Maicon P446, num contexto totalmente IEC 61850. Como assim? Nós vamos publicar os valores de corrente através de frame sample values para o IED e vamos receber o trip do IED por mensagem GUS. Tá? Então não tem nada de analógico nem binário envolvido nesse ensaio. É um ensaio completamente digital, reproduzindo uma subestação totalmente digital. Tá bom? Eu já trouxe o arquivo pronto para poder facilitar o nosso processo aqui de parametrização. P446 já está parametrizado. Deixar ele abrir aqui. Tá. Então vamos lá nas configurações da mensagem GUS, primeiro no canal de corrente, para a gente poder avaliar. Saída analógica, sample value. Então aqui ó, foi criado um canal de corrente, né, para a gente poder publicar aí os valores de corrente. Tá? Vamos entrar lá para a gente ver o dataset. Nós criamos aqui, né, um dataset GUS, um dataset sample value, perdão. E, como eu disse, o CPF da mensagem sample value, que é o sample value ID, deve estar com o mesmo nome que foi configurado no IED, né, para que o IED possa reconhecer. Então é Alstom Comprove 1. Tá aqui. As configurações do nó com as relações de TC e TP que estão parametrizadas no relé estão aqui também. E agora com relação às mensagens GUS que nós vamos receber do relé. Tá?
Tá aqui, então nós criamos uma mensagem, né, que vai ser o trip da curva inversa e uma mensagem para a curva de tempo definido, tá? Para proteção de tempo definido. Então tá aqui. Mensagem assim. E a outra funcionalidade aqui que dá para demonstrar com esse teste é a importação de arquivos SCL que é possível, tanto para a GUSE quanto para Sample Velos, tá joia? Então, nesse caso aqui, nós exportamos o arquivo SCL do relé P446, tá? E nós importamos ele aqui no software, tá? Então tá aqui, é possível abrir, né, todas as extensões de arquivo SCL, tá? No nosso caso aqui nós importamos um seed, né, onde nós temos dois booleanos que nós vamos relacionar a dois canais de entrada GUSE, para a gente pegar a parada de cronômetro com os GUSE, tá? E testar, né, a proteção de sobrecorrente com o software manual. Então, o GUSE 1 vai estar relacionado à função de proteção 51, né, a curva inversa, e o canal GUSE 2 vai estar relacionado à função de proteção de tempo definida 50. Tá joia? Vamos dar um OK. Vamos confirmar. Relacionar a proteção aqui ao canal de saída Sample Velo, que é de corrente 1. Né? Então vamos aqui, deixa eu limpar as proteções já testadas. Vamos às parametrizações, né? De áudio tempo 1, a curva temporizada IEC normal inversa. Pickup da temporizada é 1000 amperes, o pickup da instantânea 4000 e o tempo, né, o delay de tempo definido 500 milli. No cronômetro 1 nós vamos pegar o trip, né, da 51, né, da inversa, através do canal GUSE 1 e no canal GUSE 2 com cronômetro 2 nós vamos pegar o trip de tempo definido da 50, tá joia? Então vamos aqui começar, nós vamos testar vários pontos manualmente aqui. Vamos começar com 2000 amperes. Vamos dar o play. Então atuou. Vamos laçar. Vamos testar vários pontos aqui na 51, depois vários pontos na 50. Três K. Três meio. Então beleza, pulando o valor de pickup ali, vamos para a de tempo definido. Assim. Aqui agora eu tenho que capturar o tempo para o cronômetro 2, né? Tá aqui. Então, capturado, bateu no tempo aceitável e vamos para o último ponto aqui, na 50. Beleza.
Então tá aí, pessoal, testamos aí 6 pontos, né? 4 pontos na inversa e 2 de tempo definido, tá? Realizando um ensaio, né, num contexto totalmente EC 61850, tá? Com corrente, né, publicando aí por sample velos e capturando o trip por GUSE, por mensagens GUSE. Então, pessoal, são esses 3 ensaios aí, esses 3 testes que nós queríamos demonstrar para vocês. Agradecemos aí a atenção e qualquer dúvida, qualquer informação é só entrar em contato conosco. Tá joia? Tem o nosso site www.comprove.com.br, tá? E aí lá vocês encontram diversas informações sobre os nossos produtos, telefone, e-mail. Tá joia? Muito obrigado, um abraço a todos.